Bom, pessoal, a gente viu então o que é ciência, o que não é ciência, algumas características da ciência, a ideia filosófica por trás dos métodos científicos. Agora, a gente vai discutir, de fato, então, como botar a mão na massa, né? Então, a gente viu lá, a gente está interessado em descobrir algo interessante, contribuir para a teoria. Se der para ter algo aplicado, ótimo. Para isso, a gente está procurando algo específico e não aleatório. A gente está procurando no conhecimento anterior, nas teorias vigentes, nos artigos, nos dados já publicados, apoiados sobre os ombros de gigantes, tá? Então, para isso, a gente tem que partir de algo palpável, né? Real, que é um fato. Vamos lá, como é que a gente vai aplicar, então, esse método científico na vida real para fazer a minha pesquisa, para fazer a minha ciência, no tema, seja qual ele for, que você estiver interessado? Então, vamos supor que você parte de um fato. O que é um fato? O fato é algo que existe, né? É algo que você pode observar. Observa na natureza, aquilo acontece, tá? Você pode ler na literatura também. Alguém ou algum cientista anterior a você já descobriu alguma coisa e reportou aquilo, como a gente vai ver no final da aula, em uma revista com uma forma de um artigo científico. Então, ele descreveu, através do método científico, você sabe que aquilo é um fato, tá? Então, você observou alguma coisa. Por exemplo, uma clareira na mata. Beleza, isso é um fato. Então, nas matas, sei lá, você foi vendo matas que são fragmentos isolados. Então, você sempre vai no fragmento aqui, outro fragmento lá, e você sempre observa clareiras nesses fragmentos. Então, isso é um fato. Os fragmentos da mata tal têm clareiras, tá? Ou você pode ler na literatura, como eu disse, exemplo. Você viu num artigo que a herbivoria, ou seja, a taxa de consumo foliar, as plantas, é maior em florestas que pegaram fogo do que florestas que não pegaram. Isso é um fato verdadeiro, tá? Um trabalho que a gente tem desenvolvido no laboratório. Então, há florestas que sofreram eventos de incêndio, fogo anterior, florestas tropicais, elas também são mais propensas à herbivoria. É um fato, ó, outra pessoa foi lá, trabalhou, pelo menos naquela região, para aquele conjunto de dados, isso aconteceu. Com base nisso, você pode fazer uma pergunta. Então, é o que é um questionamento sobre o fato. Parece óbvio, mas na hora que está desenvolvendo, o pessoal às vezes esquece. Sempre termina num ponto de interrogação. Ela precisa ser uma pergunta simples, objetiva e que seja respondível, né? Então, senão não tem como você aplicar o método científico, aquela história da hipótese testável. Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo. Eu falei aqui que a herbivoria é maior em florestas queimadas. Beleza, é um fato que eu extraio da literatura. Você pode fazer essa pergunta. É mesmo? Por quê? Essa pergunta é simples? Sim. É a pergunta mais simples, é só a gente lembrar de criança, né? Por quê? Por que o céu é azul? Por que cachorro late? Por quê? Por quê? Por quê? A criança quer entender o mecanismo daquilo. Olha que legal. Quando a gente fica adulto, a gente perde essa capacidade, essa curiosidade de entender o universo, né? Por que aquilo acontece? Olha só, a criança observou um padrão, lembra? O céu é azul. Por quê? Qual que é o mecanismo que explica aquilo? Né? No caso, o mecanismo físico. Qual que é o mecanismo que explica aquilo? Tá? Vamos lá. Herbivoria na floresta queimada. Por quê? É uma resposta, então, que te força a pensar no mecanismo explicativo. Veja que isso é um nível abaixo, explicando, você tem um padrão aqui, herbivoria, maior floresta abaixo. Por quê? O mecanismo, o que gerou esse padrão? Outra pergunta que você pode fazer é, por exemplo, quais as consequências disso para a comunidade vegetal? Você tem planta que sofre mais herbivoria no fogo do que no controle. E daí, quais as consequências? O que esse padrão acarreta na comunidade vegetal? Por exemplo, pode ser que as plantas de lá, da floresta queimada, cresçam menos, porque ela está sofrendo mais ataque de herbívoro. Entendeu? Então, é um IDI, é uma consequência daquilo, que isso tem importantes impactos na estruturação daquela comunidade. Então, você pode ser que tenha plantas
árvores menores, mais baixas na floresta queimada, simplesmente porque isso aqui já são hipóteses, tá? Que eu tô bolando e a gente vai ver daqui a pouco. Mas só para vocês entenderem que são dois tipos de perguntas que são muito interessantes e muito produtivas. Você consegue ver o padrão, que é o tal do fato, a pergunta de por que o mecanismo e o e daí, quais as consequências, né? Então é um nível acima do padrão, digamos assim.